A COP é uma conferência ambiental que discute diversos assuntos e na prática pouco resolve. Isto para não dizer que nada resolve, uma vez que as suas propostas, em boa medida, propõem que os países reduzam a sua produção e emissão de gás carbônico na atmosfera. Porém, desde a primeira COP, lá em Berlim, em 1995 até hoje, simplesmente os países aumentaram a sua produção de petróleo, carvão e gás e lançaram toneladas e mais toneladas de gás carbônico na atmosfera, tornando-se, portanto, a COP um evento fracassado para inglês ver. Se bem que nem ingleses estão mais interessados, muitas vezes, em discutir certas pautas da COP, exceto no mundo da fotografia, quando na realidade o que nós assistimos são os países, conforme disse, usando e utilizando petróleo em larga e em crescente escala. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje, mas antes, aqueles recados aqui do YouTube. Eu gostaria de pedir a você que desse o like e se inscrevesse no nosso canal e, claro, compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e, se você quer aprender geopolítica, não deixe de consultar o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo. O link está na descrição do nosso vídeo. Você tem ali um curso com aulas temáticas de Guerra Fria, geopolítica dos Estados Unidos, do Oriente Médio, do meio ambiente e assim por diante. E aulas gravadas, aulas ao vivo e também, além do mais, nós temos um grupo exclusivo do WhatsApp. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Éder falando com vocês a respeito de geopolítica. E é interessante nós observarmos esta fotografia que é nem mais nem menos do que o Sultão Al-Jaber, que é simplesmente o presidente da COP que ocorre lá nos Emirados Árabes Unidos agora no ano de 2023. O detalhe é que este cidadão nada mais é do que o CEO de uma das mais importantes indústrias produtoras de petróleo no território dos Emirados Árabes Unidos. Isto, na minha opinião, é uma piada pronta. Agora, se você leva o estudo de geopolítica a sério e quer compreender em profundidade as questões ambientais, dê uma olhada no nosso e-book, o link está na descrição do nosso vídeo. No nosso e-book nós temos indicações bibliográficas de textos e livros que tratam justamente da geopolítica do meio ambiente e, claro, desvendando muitas vezes a palhaçada que é certos debates ambientais. Não que as questões do meio ambiente não sejam importantes. Porém, o que nós vemos na fotografia, inclusive que vocês estão visualizando, é simplesmente um CEO responsável por uma das maiores empresas produtoras de petróleo no Emirados Árabes Unidos, que é um dos maiores e importantes produtores de petróleo no mundo. É por essas e outras que cresce o número de pessoas que desconfia mais e mais de todas as pautas ambientais ano a ano no âmbito da COP. Bem, COP, Conferência das Partes, é um termo aí da língua inglesa, Conferência on Parties, que estamos na nossa 28ª, que ocorre em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos compreender o que é a COP, o que ela propõe e por que, na minha opinião, ela tem sido fracassada. Não somente a desse ano, mas as dos anos anteriores também. Observando aí. Aqui nós temos a Abu Dhabi National Oil Company, que é justamente a empresa do Emirados Árabes Unidos, cujo presidente é justamente aí o indivíduo que é o presidente da COP 2023. É ou não é uma piada? Agora, quando nós avançamos aqui, o que é a COP? Vamos tentar compreender em maneira bastante profunda o que é esta conferência que ocorre todos os anos. No caso, temos aí a Conferência das Partes, ficou claro isso. A primeira foi lá em Berlim, no ano de 1995. É uma data importante essa, na Alemanha. O precedente dessa COP, porque a Conferência entre as Partes é uma reunião que os países se propõem a fazer no âmbito das questões ambientais para discutir meios de redução de consumo de petróleo, além de consumo de petróleo, redução de consumo de carvão e também de gás, que são as três principais fontes energéticas do mundo, que correspondem a pelo menos 70% de toda a geração de energia no planeta Terra, ok? Agora, vai se propor antes, não é? Ali o precedente, a chamada ECO 92, que ocorreu no Brasil. Então a ECO 92 ocorreu em território brasileiro. A ECO 92 é uma importante chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, a segunda conferência ambiental no âmbito da
Organização das Nações Unidas para discutir as questões ambientais. Então, as COPs que todos os anos nós assistimos, inclusive daqui 2 anos, salvo engano, será no Brasil, ou no ano que vem, eu não sei qual que é exatamente, é um encontro entre diversos países para discutir metas de redução de consumo de petróleo, de carvão e de gás. E aí, na atual COP, nós temos que o presidente da COP, no Emirados Árabes Unidos, que é um país que produz petróleo em enorme quantidade, aliás, é o 7º, 8º país que mais produz petróleo no mundo, é quem está presidindo e sediando a COP nesse ano. Diferentemente do Brasil, por exemplo, que se orgulha de ter uma política ambiental séria, pelo menos no papel, não é? Esses países, no caso dos Emirados Árabes Unidos, está pouco se importando para a redução do petróleo na prática, ainda que em alguns momentos, em alguns discursos, haja até um debate ali, né, ambientalmente correto, de que não, nós iremos apoiar a transição energética, o uso de outras fontes de energias que não seja o petróleo. Mas, né? Bom, então a COP é uma reunião que ocorre anualmente após o encontro que houve no Brasil, chamado ECO 92, é um evento também chamado de Rio 92. Conforme disse, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, que ocorreu lá no Rio de Janeiro na década de 90. A partir da ECO 92, muito conhecida também por nós como Rio 92, nós tivemos alguns documentos. São 5 documentos que propuseram a partir daquele encontro. E um deles é a chamada Carta da Terra. A Carta da Terra é um documento que vai propor uma sociedade global justa, sustentável e pacífica, conforme vocês podem visualizar aqui nas suas características, ok? Propõe a Carta da Terra uma sociedade global, justa, sustentável e pacífica. Ok? Um outro documento ainda da COP, ou melhor, da ECO 92, é a Agenda 21, que vai discutir que cada governo debate soluções socioambientais, ok? E esta conferência no Brasil, repito, a Rio 92, trouxe também um outro documento que é chamada Declaração, que trata dos princípios sobre as florestas, esta declaração aqui, e uma outra declaração, que trata sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Então, o que aconteceu? No ano de 1992, houve um encontro ambiental da mais alta expressão e importância no Brasil. E esse encontro resultou em 5 grandes documentos que os países deveriam adotar ao longo do tempo para colocar em prática as questões ambientais. E 4 desses documentos nós acabamos de observá-los, a Carta da Terra, a Agenda 21, e quando nós observamos essas duas, nós percebemos claramente que o objetivo ali não é debate apenas ambiental, é debate também de mudança de comportamento social, uma vez que se propõe a sociedade global, justa, sustentável e pacífica, né? Além da Agenda 21, enfim. Agora, o outro documento, ou melhor, as 2 declarações sobre florestas e meio ambiente e desenvolvimento sustentável, e o documento das convenções. Nós temos 3 convenções ali, a Convenção da Biodiversidade, a Convenção da Desertificação, que deve ser combatida, e também a Convenção, talvez a mais fecunda, não é, no âmbito do debate ambiental, é a Convenção a propósito das mudanças climáticas. Tudo bom? E é sob a perspectiva das mudanças climáticas que nós temos os debates a respeito do que é a COP. Então as COPs, no caso ali, a Conferência das Partes, vai nascer a partir da Convenção sobre as Mudanças Climáticas. E a primeira delas, não é? Conforme nós falávamos, foi na Alemanha, certo? E o que se propôs ali em Berlim foi a redução da emissão de gases de efeito estufa. Quais são os gases de efeito estufa? Eu trago aqui a vocês 2 deles. É o caso do gás carbônico, que é o mais famoso, provavelmente. O gás carbônico, e além do gás carbônico também aí o metano, CH4, que são gases que por sua vez emitidos na atmosfera acabam resultando lá no que se chama de efeito estufa. Então a redução de gases de efeito estufa é esta a finalidade do debate da COP lá em Berlim. Ocorre que esta COP não fica tão famosa quanto a que ocorre em Kyoto, em 1997, no Japão. Então, nós vamos ter que, sob as diretrizes de Berlim, em 1997, nós teremos a busca por metas quantitativas, analisando o custo que os países têm em reduzir a emissão de gás carbônico.
de reduzir gás metano, não é, que são emitidos na atmosfera. Em outras palavras, é necessário que nós tenhamos mecanismos, certo? Para que cada país adote uma política ambiental que deixe de utilizar petróleo, carvão e gás, que são as fontes que emitem, não é, o gás de efeito estufa, para que tenham outras fontes de energia. Basicamente é isso que nós estamos discutindo ali no protocolo de Kyoto, certo? E o protocolo de Kyoto propôs um calendário muito específico, que até 2012, começando a partir de 2008 até 2012, nós teremos que os países devem reduzir em 5% a sua emissão de gás carbônico em relação aos níveis de 1990. Então, os países devem reduzir a emissão de gás carbônico e também de metano, que são lançados na atmosfera. Em outras palavras, vamos colocar em português claro, deixar de usar petróleo, deixar de usar petróleo. É basicamente isso que trata a COP ali, o nosso protocolo de Kyoto, que foi expirado em 2012. Mas antes de ser expirado, nós tivemos algumas controvérsias muito curiosas. Uma delas é os Estados Unidos, que é o país que mais emitia gás carbônico naquele contexto da década de 90, que de longe é um dos países que mais lançou gás carbônico no meio ambiente, a partir da queima de carvão em larga escala, até porque tem uma enorme indústria, tem um parque industrial bastante avançado e desenvolvido no século XIX, no século XX e no século XXI. Este país assina um acordo, mas os Estados Unidos não ratificaram o acordo, no caso é o protocolo de Kyoto. A justificativa dos Estados Unidos é que o meio ambiente é importante sim, porém não há, segundo alguns, inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizia nessa tecla que não há uma comprovação científica necessária da relação entre consumo de petróleo, gás, enfim, em relação ao que chamam de aquecimento global. E, apesar do que o Trump diz, um fato importante é que dentro do universo da ciência existem muitos debates acalorados, inclusive sobre essa discussão de que há ou não há um aquecimento global, se é ou se não é a culpa do homem, enfim, né? Bem, o fato importante é que a COP de Kyoto foi rechaçada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos assinaram no primeiro momento, porém depois eles acabaram não ratificando o protocolo de Kyoto. Ou seja, o país que mais emitia gás carbônico naquele contexto não ratificou o protocolo de redução de emissão de gás carbônico. Agora, uma outra justificativa é justamente a seguinte: os Estados Unidos não pode ter a sua indústria comprometida a partir, de documentos internacionais, uma vez que, no longo do tempo, a China se transformou no mais importante país quando nós olhamos para os emissores de gases de efeito estufa na atmosfera, mesmo porque a principal fonte de energia da China é o carvão. Só que o detalhe é que a China está isenta, pelo menos no primeiro momento, de cumprir as regras do protocolo de Kyoto, porque é um país em desenvolvimento. Não havia metas estabelecidas para a China. É curioso isso, né, gente? Os dois países que mais emitem gás carbônico na atmosfera são países que, trocando em miúdos, estão pouco se importando para o que é debatido nesses eventos internacionais. Inclusive, em muitos momentos aí ao longo da história recente, esses países sequer compareceram de maneira efetiva com seus presidentes nas COPs e tal, e vão representantes de segundo escalão, terceiro escalão, inclusive. Tudo bem? É muito doido isso. Agora, o tempo passa e uma outra COP, que é a que ocorre na França no ano de 2015, vai propor ali o chamado Acordo de Paris. Então, o Acordo de Paris foi proposto no ano de 2015, não é? Os objetivos do Acordo de Paris são manter os níveis da temperatura, estáveis, ou seja, nós não podemos aumentar o nível da temperatura global. Então, os níveis têm que estar estáveis e não devem aumentar acima de 2 graus em relação à temperatura pré-industrial, certo? E, claro, outro objetivo é discutir o aumento da capacidade eventual para os países para lidarem com a questão do que eles vão chamar de aquecimento global, ok? Então, os países vão propor fundos, ok? Os países vão levantar fundos econômicos, recursos para buscar políticas ambientais que permitam com que a temperatura do planeta não aumente, enfim. Agora,
os países desenvolvidos vão se comprometer, vejam vocês, a investir 100 bilhões de dólares por ano em países pobres. Então, investir 100 bilhões de dólares por ano em países pobres, com o objetivo de ter aí o chamado desenvolvimento sustentável. Só que esse dinheiro nunca veio. Inclusive, o presidente do Brasil, Lula da Silva, curiosamente, agora na COP de 2028, vai perguntar onde está esse dinheiro, que não foi nem um centavo de nenhum país para lugar nenhum do planeta Terra. Vamos observar aqui, então, o que o Lula disse na COP, lá no Emirados Árabes Unidos, abre aspas. Em 2009, quando participei da COP 15, em Copenhague, que é a arquitetura da Convenção do Clima, olha só a convenção, né, o documento que a gente estava falando agora, certo? Estava à beira do colapso, né? Então, vejam só, voltando ali, fecha aspas, né? A gente falava que a COP nasce a partir de convenções, né? E uma dessas convenções é justamente essa convenção aqui, ó, das chamadas mudanças climáticas. Tudo bem? Pois bem. E aí o Lula continua, abre aspas novamente. As negociações fracassaram e foi preciso um grande esforço para recuperar a confiança e chegar ao Acordo de Paris em 2015, né? Tudo bem? Ou seja, o Acordo de Kyoto foi um fracasso, né? Não valeu de nada, certo? Bom, ao retomar a presidência do Brasil, constato que estamos hoje em situação semelhante, né? O não cumprimento dos compromissos assumidos corrói a credibilidade do regime. É nada, né? Fecha aspas aqui, né? Jura, né? Enfim. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz, simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto ou os acordos de Paris não estejam, ou melhor, não sejam implementados, né? É o Lula falando, não é o professor aqui, Éder Diego, ok? E Lula disse ainda, é inaceitável que a promessa de 100 bilhões de dólares por ano, assumida pelos países desenvolvidos, não saia do papel, enquanto que só em 2021 os gastos militares chegaram a 2 trilhões e 200 bilhões de dólares, né? Salvo engano, Lula falou isso também quando foi ali na ONU no ano de 2023 agora. Se não foi no evento direto ali do seu discurso na ONU, ele falou isso em algum evento ali paralelo, ok, à Assembleia Geral das Nações Unidas, sobre o dinheiro da conferência do Acordo de Paris, que simplesmente não veio nunca para lugar nenhum, enfim, tudo bem? O que mostra, vamos combinar, que os eventos da COP são, né, uma mentira em boa parte. Por quê? Os países da União Europeia estão rechaçando o acordo com o Mercosul, porque o Brasil é um país que desmata e tal, não sei o quê, toda aquela discussão ambientalista, né? Mas, ao mesmo tempo, os acordos internacionais do meio ambiente são feitos para o papel e para saírem bonitos na fotografia, quando na prática eles não são implementados. Essa é uma realidade, tudo bem? Agora, vale observar que o Brasil foi ridicularizado nessa COP, né? Então o Brasil ganha o prêmio chamado Fóssil do Dia, todos os dias, né? Eles inventam ali um país que cometeu alguma gafe, alguma vergonha, e hoje, inclusive, nós tivemos aí a gafe para o Brasil, em primeiro lugar, justamente quando se pensa na questão da OPEP+. Muitos analistas fizeram observações educadas, não, porque o Brasil, à medida em que discute participar da OPEP, que é a organização dos países que mais produzem e tem petróleo no mundo, certo? Acabou ficando mal visto ali na COP. A verdade é que essa gente da COP ridicularizou o Brasil, como se o Brasil não pudesse participar de uma organização internacional sem ser uma piada, né? Como se os países que estão fazendo essa piada com o Brasil não fossem grandes emissores de gás carbônico, né? Ou como se não fossem importantes países que produziram ao longo da história uma economia desenvolvida, com parque industrial sólido, ok? À base de petróleo e carvão, certo? Mas o fato do Brasil buscar fazer uma associação com a OPEP+, foi motivo de chacota, e o Brasil ganhou aí o prêmio de Fóssil de Dia no âmbito dos debates ali da COP 2028. Se você não consegue ficar com raiva disso, ou pelo menos olhar com certo desprezo, né? Eu sinto muito por você. E se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir para que você indique este vídeo para as pessoas que gostam de geopolítica.
Claro, reiterando, deixa o like e vem estudar com a gente para você entender os bastidores da geopolítica. Mais do que ver as informações ali na imprensa, é importante que nós tenhamos uma maior clareza do que está acontecendo por trás dos debates. Porque na frente da câmera é bonito, quando na realidade não se adota as políticas ambientais, quando estamos no dia a dia. No mais é isso. Conforme sempre digo a vocês, bons estudos e não se esqueçam, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.